Olá a todos, eu me chamo José Osvan Siqueira de Araújo Júnior, eu sou ecólogo formado pela Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Em colaboração com os meus colegas Arley Celestino de Oliveira Chagas e James Lucas da Costa Lima, eu apresento a vocês o nosso trabalho intitulado Dos Ambientes Rurais aos Jardins, investigação do potencial ornamental de Córcoros tortipes. Dando início, o Córcoros faz parte da subfamília Grevioide, pertencente à família Malvácea. Córcoros atualmente reúne cerca de 50 a 60 espécies de plantas herbáceas e algumas dessas córcoros possuem uma grande importância econômica como produtoras de fibras vegetais para a indústria têxtil, na fabricação de tapetes, cortinas, enquanto outras espécies de córcoros são consideradas plantas daninhas ou apresentam um importante uso na medicina tradicional. E atualmente são registradas 6 espécies de córcoros para o Brasil, incluindo Córcoros tortipes descrito no século XIX. E atualmente ela foi resgatada para populações do semiárido. Embora o Brasil abrigue uma das maiores diversidades de plantas no mundo, atualmente ela está enfrentando sérios riscos de perda de diversidade e nesse contexto a conservação ex situ se destaca como estratégia relevante e o cultivo de plantas nativas como potencial ornamental representa uma grande alternativa promissora para isso. E a partir disso, esse trabalho teve como objetivo principal avaliar o potencial ornamental de Córcoros tortipes, que é uma espécie nativa que ocorre naturalmente em áreas sujeitas a alagadas no leste do Brasil. E como metodologia foi utilizado o índice composto do potencial ornamental de espécies tropicais a partir de análises de indivíduos vivos coletados e cultivados e de herbário também. E os exemplares de Córcoros tortipes foram observados em 3 áreas do semiárido do Rio Grande do Norte, sendo elas o Parna Nacional da Furna-Feia, a Fazenda Experimental Rafael Fernandes e o campus central da Universidade Federal Rural do Semiárido, onde as sementes de córcoros elas foram coletadas e cultivadas na casa de vegetação. E como resultado, o Córcoros tortipes apresentou elevado potencial ornamental, atingindo 73 pontos, que é um valor classificado como máximo potencial ornamental. E Córcoros tortipes reúne diversos atributos, como flores vistosas, abundantes e de floração constante, frutificações com grandes produções de sementes, adaptações a diferentes condições de luminosidade, umidade e substrato, e sua aplicabilidade é imediata sem necessidade de melhoramento. E não foi registrado toxicidade nessa espécie, sem presença de estruturas espinescentes nas espécies brasileiras, do gênero Córcoros, permitindo assim o uso em áreas de circulações tanto de animais quanto de pessoas. E por ser uma espécie nativa da Caatinga, Córcoros tortipes apresenta vantagens em ambientes com restrições hídricas. Além disso, Córcoros tortipes pode ser utilizada em vasos ou como forração em jardins por conta do seu grande porte herbáceo decumbente e densamente ramificado. E ensaios preliminares de germinação indicam taxas de sucesso superior a 60% sem necessidade de tratamento, com floração e frutificação a partir do primeiro mês de cultivo e manutenção por até mais ou menos 6 meses contínuo. E para trazer um pouco dessa taxa de germinação, eu trouxe aqui essas fotos abaixo, que vocês podem observar, onde eu cultivei essa espécie Córcoros tortipes em 2 locais diferentes. Essas 2 imagens, essas 2 primeiras, foram na estufa, na Universidade Federal Rural do Semiárido, que tem um solo completamente diferente, e essa terceira foto foi na minha casa, que tem um solo completamente diferente, mas que ambos os locais tiveram uma taxa de germinação que teve um sucesso, Então, realmente é mais ou 60% no sucesso dessa germinação. E como conclusão, Córcoros tortipes apresenta características que a qualificam como promissora espécie ornamental, e o seu cultivo em canteiros e jardins no semiárido pode contribuir para a conservação ex situ da biodiversidade local, ao mesmo tempo em que valoriza o uso de espécies nativas da Caatinga, especialmente as atrativas a polinizadores. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e espero que vocês tenham gostado.